Já pensou você nascer durante uma pandemia e 100 anos depois morrer em outra pandemia? Como infectologista, óbvio, eu achei bem curiosa essa história. E aí eu falei, vou dar uma chance para esse livro, que é Violeta, da Isabel Allende. É um livro muito citado, né, quando a gente vai ver vídeos do BookTok, do BookTube. Pra quem não sabe, eu amo ler, então eu sempre tô procurando vídeos para leitura. E aí quando eu vi que a protagonista nasceu em 1920 durante uma pandemia da gripe, né? Durante a pandemia da gripe espanhola e morreu em 2020, 100 anos depois, durante a pandemia do coronavírus, falei, vou dar uma chance para esse livro. E aí fui ler. Se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve, tá? Deixa sua curtida no vídeo. Aqui eu descomplico infectologia, microbiologia, temas relacionados, então por isso que eu também trago leituras relacionadas, né? Pra gente também sair um pouco aí só do conhecimento e também trazer um pouquinho de entretenimento, beleza? Bom, gente, eu só sabia aquilo, né, sobre esse livro. E aí eu comecei a ler. Na verdade, a Violeta, ela tá narrando a história dela. E durante o livro ela sempre tá se dirigindo a Camilo. Que aí, no decorrer do livro, mais pra metade do livro, a gente descobre quem é esse Camilo, né? E você vai fazer disposições de quem seja, até chegar um momento que, de fato, fala quem é esse Camilo. E é interessante porque, assim, ela narra os acontecimentos da vida dela, mas também acaba dando um vínculo, né, com a história daquele momento. Então, por exemplo, ela nasce em 1920 durante a gripe espanhola. E aí ela mostra como é que no país dela, que ela não chega a mencionar qual é, a gente supõe que é o Chile, porque a Isabel Allende é chilena, e ela fala que é um país da América do Sul, mas a gente supõe que é o Chile, e ela conta, né, como é que foi, tipo, velho, ela descrevendo, lembra muito, né, a situação da quarentena do coronavírus. Então, assim, né, do quanto eles precisaram ficar reclusos, do quanto muita gente morreu, enfim. Eu achei que ela caracterizando a pandemia da gripe espanhola foi muito melhor do que a da Covid. Eu não sei, assim, tudo bem que esse livro foi lançado em 2022. Aí eu não sei se ainda estava no início quando a Isabel Allende escreveu, mas eu achei que ela falou muito pouco da pandemia da Covid-19. Eu esperava que ela falasse mais, né? Que fizesse até referências. Poxa, eu lembrei muito da época de quando eu nasci. Eu senti falta disso. Tá, de coronavírus ela só falou assim, né? Que da quarentena, menciona assim por cima, mas ela não descreveu com tantos detalhes como ela escreveu da gripe espanhola. Isso eu senti falta. Aí durante o livro ela vai transcorrendo os episódios. Um outro fato histórico também interessante que ela aborda é a questão da ditadura militar. Então é interessante, né, porque faz esse nexo causal aí com a história e aí mostra sobre isso. Agora, é um livro que vale a pena ler. É um livro que vale a pena ler, que você vai se envolvendo com a história da protagonista, porque além desses recortes históricos, tem também história pessoal. Eu não quero entrar aqui em detalhes para não dar spoiler, mas ela conta a história da vida dela toda, né? Dos casamentos, dos nascimentos dos filhos, de trabalho, enfim, é bem interessante. Agora, eu achei, né, tem o ponto da pandemia de coronavírus que eu achava que ela poderia ter enriquecido mais detalhes. E eu confesso que, assim, teve um momento da leitura que eu fui me empurrando, sabe? Tipo, eu falei, vai, não, eu vou terminar de ler. Mas é porque, não sei, acho que fica muito linear, sabe? A história, né? Linear. E eu gosto de livros em que tem, tipo, um plot twist, em que tem uma reviravolta, em que tem um ápice, sabe? Eu acho que o máximo de ápice aqui é quando fala quem é o Camilo e também uma situação específica, né, do falecimento de uma pessoa importante para ela. Mas, sei lá, eu achei meio morno, sendo bem sincera, assim, eu achei morno. Mas eu falei, velho, eu vou levar pro canal, porque eu acho que pra quem quiser começar a ler a Isabel Allende é uma boa opção. Inclusive, eu sigo
e vejo bastante os livros, né, da Rainieri, da Palavras Radiativas, o canal dela aqui no YouTube, e ela falou que o Violeta é o melhor livro para começar a ler Isabel Allende. Então, eu seguindo nessa dica, comecei, e aí assim, eu não vou abandonar porque eu quero conhecer mais autor, então vou me organizar para ler agora Casa dos Espíritos, né, que é um dos mais famosos dela. Mas eu acho que pra fama que tem Violeta, eu esperava um pouco mais, tá? Mas fica essa dica aí literária para quem quiser colocar aí nas suas listas de leitura de 2025. Se vocês souberem de livros que fazem esse nexo com a Infecto, com a Micro, de ficção de preferência, né? É o que eu prefiro. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar a conversa e quem sabe ser uma recomendação pra eu ler também. Beijo!